Pronto, está gravando, gente. Boa tarde, aqui meu nome é Gilson Gomes Bento. Estamos mais uma vez no nosso encontro, nosso curso de intermediário de grego clássico e koiné. A gente teve uns probleminhas de gravação no começo, mas estamos tentando retomar de novo. Se tiver algum problema de conexão, por favor, continue na videoconferência, a gente tenta voltar de novo, viu? Desculpa, gente, foi problemas técnicos. Então a gente está aqui, né, no capítulo 13 do método Athenas. E a Juliana estava falando comigo se ela podia fazer aqui uma leitura. Você pode ler o nome do capítulo, Juliana? Professor, eu gostaria de estar hoje só observando, por favor. Ah, tá bom. Certo. Quem tá podendo... Aí tem uma pessoa que tá com o microfone aberto. É o Bren. Eu não tô... É o Cícero. Ah, o Cícero, desculpa, Cícero. É porque tava com o nome... Meu celular deu problema, aí eu peguei da menina. Ah, tudo bem. Cícero, então você pode ler o nome do capítulo? Sim, boa tarde a todos. Prostensalamina. Isso, Prostensalamina. Então, Salamina, né, é o nome de um lugar, né, o nome de uma ilha, né, ali nas proximidades, né, de Atenas, né, e é o local de uma famosa batalha, né, marítima entre gregos e persas. Eu não sei se vocês já estudaram já esse evento histórico, né? Mas esse capítulo ele vai recontar um pouco, né, as guerras, né, medo-persas, né, com os gregos, né? Tem alguns filmes, né, que retratam, né, esse momento, né? Se você for assistir aquele 300 né, qual foi o nome do... Teve uma sequência, né? Como era o nome daquela sequência do filme? Eu não lembro agora. Lembra aí, o nome da sequência do 300? Porque lá o 300 ele mostra mais a Termópilas, né? A Batalha das Termópilas. Mas tem uma sequência que é tipo 300, o Império, uma coisa assim, né? Que mostra, né, a batalha naval, né? Mas a ideia era semelhante, né? A ideia de você foi uma batalha onde os gregos venceram porque eles estavam num local, numa região que privilegiava eles, né? Embora eles tivessem, né, um exército, né, uma frota menor, né? Eles estavam num local conhecido, num local assim que tinha um certo difícil acesso, e aí eles conseguiram se aproveitar estrategicamente, né, da região para poder se defender de uma invasão, né, com um exército muito maior, com muito mais navios, né? E a diferença é que aqui, diferente das Termópilas, né, que era uma batalha, né, em terra, né, de infantaria, né? Aqui era uma batalha naval, né, onde você tinha vários barcos menores lutando, né, numa região contra barcos maiores que não tinham esse poder de movimentação no estreito, né, não era mais o estreito de terras, era um estreito marítimo, né? Então os barcos menores conseguiam navegar mais fácil, melhor, né, do que os barcos maiores dos persas, dos medo-persas, né? Tudo bem, gente? Tudo bem. Eu consegui aí explicar essa parte estratégica, né? Então aqui, nesse... Só sobre o filme, são dois filmes, pelo menos foi o que eu vi aqui, aos 300, que aí é a luta mesmo lá de Termópilas, né, que eles fazem aquela estratégia brilhante e destrói não sei quantos mil soldados. E o segundo é os 300, alguma coisa sobre o Império, a ascensão do Império. Isso. Ascensão do Império. Aí já é mesmo a parte que eles vão lutar com
persas, né? Contra os persas, né? E aí eu gosto, assim, faz muito tempo que eu assisti até, mas eu gosto. Pois é. Obrigado, Ítalo. Aqui quem falou foi o professor Ítalo, né? Ítalo, aqui nessa gravação que nós estamos fazendo aqui, não está aparecendo o seu rosto, mas vai gravar a sua voz. E aí, então, quando você falar, você diz aí, isso vale para todos, para a gente poder gravar. Aqui o professor Ítalo, também mestre em letras, né, literatura comparada, fazendo a participação aqui na nossa aula. Muito honrados aqui em ter ele mais uma vez conosco. Aí aqui a gente tem essa imagem, né? Vocês veem aqui um barco, né? E aí temos que relembrar, gente, o que estava acontecendo na história adaptada, né? No método aqui. O Felipe tinha ficado cego, né? Por causa de uma luta que ele teve. O Felipe é filho do Diceópolis, e o Diceópolis tinha tentado ajudar o filho. Eles tinham ido no médico, o médico tinha pediu que eles fossem até Epidauro, né? Para que fossem até o templo de Asclépio, para que o Felipe fosse curado, né, da cegueira. Porque aos deuses tudo é possível, né? E aí eles conseguiram, né, passagem para um barco, né, para poder fazer essa viagem de uma maneira mais rápida, mais curta, né, até Epidauro. Então temos aqui o barco, né? Então, na última parte que a gente fez a leitura, eles estavam entrando dentro do barco. E aí eles tinham chegado no Pireu, no porto, e estavam entrando dentro do barco. E aqui está falando, essa imagem aqui está fazendo referência ao barco em que eles entraram. Alguém aqui pode ler para mim a legenda da imagem? O Cícero parece que teve que sair. Ítalo, você pode ler para a gente? Posso. Strongyle en Renaus. Si tontecai oinon efere. Prostas nessus. Isso. Aí aqui, assim, algumas palavras aqui eram para serem conhecidas de vocês, tipo naus, citon, oinon, talvez até nessus, mas nessus talvez assim esteja parecendo um pouco estranho para vocês, porque essa palavra é um pouco irregular, né? As terminações dela tem uma contração e o radical também muda, mas era para vocês conhecerem, né? Assim, o naus, que era o barco, o navio, né? Citon, vocês deveriam conhecer como alimento ou grão, né? Oinon, vocês deveriam conhecer como vinho, né? E Nessus, que é o mais um pouco estranho aqui, deveriam conhecer como ilhas, né? E aí tem o que não talvez não devesse ser conhecido de vocês, seria esse Strongyle. Você conhece Strongyle de memória, Ítalo? Não. Assim, algum de vocês conhece? Assim, o Azenati, José, conhece de memória? Ou porque você estudou o capítulo? Não? Acho que é redondo, professor. Isso, redondo, né? Então, ele está falando um pouco do formato do navio. E aí, se eu não me engano, eu não tenho certeza se talvez às vezes eles traduzam como côncavo. Não sei se essa palavra às vezes eles traduzam também como côncavo, mas é o formato do navio, né? O navio era redondo, né? Então essa primeira parte aqui, Strongyle en Renaus, né? Seria isso, né? O navio era redondo, ou sei lá, o navio era, não sei se era côncavo. Se depois vocês me cobrem essa questão do côncavo, que eu não tenho certeza se é a mesma palavra, mas ele tá dando aqui ele deu no vocabulário, acho que como redondo mesmo. Então, Strongyle en Renaus, né? Então, o navio era redondo. Então, está colocando como esférico, redondo, curvo.
Então é isso, né? Então seria Arredondado, né? arredondado. Redondo talvez não seja a melhor palavra. Talvez arredondado, né? Curvo, né? Até a gente poderia falar, né? Assim, era aerodinâmico, né? O navio era aerodinâmico, ou sei lá, o navio era delineado, curvilíneo, né? A gente poderia dizer, né? O navio era curvilíneo, uma coisa assim, né? Para poder. Perseidas, exatamente. O Perseidas, desculpa ter cortado, tá dando redondo, arredondado, esférico, construções arredondadas, navios mercantes, abaulado, inflado, circular, arqueado, curvado, atarracado, pessoa, usado para pessoa, e aí também usado para pessoa gordo, ronchonchudo, curto, baixo, também para pessoa, e aí em estilo conciso, condensado, preciso. Bom, isso aí já é os abstratos, né? Os sentidos mais abstratos, esses Isso. últimos. Os primeiros são mais concretos e o do meio é exatamente que tipo de navio é esse, um navio mercante, né? E aí dá essa ideia, né? Que Strongüler servia, né, também, né, de classificação, né? Que tipo de navio é esse? Strongüler, né? Como é que tem que ser, né? O navio mercante conseguir levar mais carga, né? Strongüler. Então a gente poderia dizer arredondado, né? Você falou abaulado. Abaulado eu acho que é bem técnico, um termo bem técnico da, da náutica, né? Abaulado. Então a gente poderia dizer, né? O navio era abaulado, né? Aí temos aqui uma coisa interessante. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Boa tarde, Márcio. Tá chegando aqui o Márcio agora, né? Aí aqui, ó, tem aqui esse ré. Não sei se eu tô conseguindo dar um zoom aqui o suficiente. Deixa eu dar só um pouquinho mais aqui, ó. Então, na sequência, tem assim um ré, né? Então, Strongüler, diz assim, Strongüler and Renaus. Então, aqui diz assim, o navio era arredondado, né? Abaulado, né? O abaulado era o navio, né? Ré, Siton, Tecai, Oinon, Efere. O Epere. Então, esse ré não é o artigo ré. Vocês percebem que ele tem um acento grave? Ele não é também não é a conjunção ou também. Esse ré é um pronome relativo, né? Ré. Então esse ré tá fazendo, é como se fosse um que, a qual, né? Ou qual, né? Tá fazendo referência a nau, né? Ao navio, né? Então você diria assim o qual, a qual, né? Aí tá funcionando aqui como sujeito de epere. Lá no final vocês estão vendo o outro verbo, epere. Então esse verbo epere, ele está no imperfeito. Era para vocês perceberem, né, o radical, o mesmo radical de pero, que é significar, vocês deveriam já conhecer como carregar, né? Então, efere, né, seria o imperfeito de fero, de pero. Então, significaria o quê? Estava carregando, carregava, né? Então, aqui, você diria assim, a qual carregava, estava carregando. E o que ele estava carregando? Né? A nau, o navio, né? Siton tecai oinon, né? Siton tecai oinon. Então ele estava carregando alimento ou grão, né? E vinho, né? Tanto alimento quanto vinho. Então ele tem um tecai, né? Fazendo essa coordenação, né? Ou esse contraponto, né? Assim, ó. Siton tecai oinon, né? Tá mais para coordenação, né? Siton tecai oinon. Tudo bem, gente? Todo mundo compreendeu essa parte? Aí, no final, tem assim um sintagma preposicionado, né? Uma coisa meio
de lugar, né, dando a ideia de lugar, né, ou de direção, prostas nessus. Então ele estava assim, o navio, né, era arredondado, né, era abaulado, o qual estava carregando grão e vinho prostas nessus, para as ilhas, em direção às ilhas, né, prostas nessus. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Tranquilo, né? A gente conseguiu, né, fazer a tradução aqui dessa primeira frase, né? Citam mercadorias? Não, citam aqui, vocês deveriam lembrar que era aquela palavra que apareceu lá no primeiro texto do método, né? Que significa alimento ou grão, né? No grego moderno significa especificamente, no grego moderno significa trigo, né? Se especificou, né? Essa palavra agora no grego moderno tem esse sentido de trigo, né? Mas ela pode, lá no grego antigo, ela podia ter esse sentido assim mais genérico de alimento, de comida, né? E também um sentido mais específico de grão, né? Tudo bem? Ok, tudo bem. Então todo mundo, você entendeu, Cícero, como é que a gente poderia traduzir a frase? Sim, professor. Como é que seria? Aí o senhor me acolchou aí. O começo é strongyle en renaus, né? Então renaus é o sujeito. Renaus, você lembra o que é renaus? O navio, o barco. Isso, navio, barco, né? A strongyle era a palavra nova, que a gente já comentou aqui, que significa arredondado, abaulado, né? Então o navio era abaulado, arredondado. Aí tem um ré na sequência. Esse ré, ele não é o artigo, ele é um pronome relativo. Então seria o qual, a qual, né? Uma coisa assim, né? A qual está. Aí tem o qual está fazendo o quê? Éfere ou épere, lá no final, né? Épere. Você está vendo aqui, ó, no final? Épere. Eles são. Então aqui no final, éfere ou épere ou épere significa estava carregando, carregava, tá no imperfeito, né? É do verbo fero, né? Carregar, né? Então aqui seria estava carregando, carregava. O que ele carregava? O qual estava carregando o quê? Ou carregava o quê? Alimento e vinho. Alimento, tanto alimento quanto vinho, né? Ou grão e vinho, né? Para onde? Prostas nessos, né? Que é para as ilhas, em direção às ilhas. Tudo bem? Tudo bem. Então eu acredito que você tenha compreendido, né? Todo mundo aí conseguiu, né? Aí agora era interessante que você fizesse comigo aqui a leitura do vocabulário. Você pode ler comigo o vocabulário, Cícero? Sim. Começa com os verbos. Você consegue visualizar aí os verbos? Eresso, não há futuro. Isso. Eressas. Isso. Que significa eu remo, né? Eu remo, né? Então, eresso significa eu remo, estou remando, né? Eressa significa, é o aoristo, né? Significa eu remei, né? Eressas é o participo aoristo, né? Seria remando, depois de remar, né? Tendo remado, né? Próximo. Recicado. Recicado. Recicaças. Isso. Então, descanso, fique quieto.
Isso, eu Tranquilo. fico quieto, fico tranquilo. Exatamente. Tem muita ideia do silêncio também, né? Eu fico mais tranquilo, fico mais quieto, né? E aí você tem o sentido de descansar também, né? O descanso. Então já apareceu para a gente várias vezes, mas aqui ele está dando, né, algumas formas principais, né? Está dando três formas principais que a gente diz, né? Recicasdo seria o presente, né? Eu estou do indicativo, né? Eu estou descansando, eu descanso, eu faço silêncio, né? Eu fico tranquilo. Recicasso, recicasso seria futuro, né? Eu descansarei, eu ficarei quieto, né? Ressucaça seria o auristo, né? Do indicativo, né? Seria eu descansei, eu fiquei quieto, né? Ressucaças seria, né, o participo auristo, né? Então seria eu descansando, ou tendo descansado, depois de descansar, ou ficando em silêncio, ficando quieto, depois de ficar quieto, tendo ficado quieto, né? Aí depois, então, esses dois verbos aqui foi que ele deu aqui no vocabulário para você memorizar, né, nessa semana. E aí depois tem alguns substantivos. Você pode ler os substantivos? Substantivos. Roameno, roanemos, tu, ameno, anemo, Isso, o anemo. vento. Isso, o vento, né? Então, isso aqui você lembra de. Tem umas palavras em português com esse radical, né? Anemômetro, né? Algumas palavras, né? Em português, tipo, que dá essa ideia de medição da velocidade do vento, né? Tudo mais, né? Então, anemos, anemo, né? Seria, né, o vento, né? É uma palavra da segunda declinação masculina, né? Uma palavra masculina, né, da segunda declinação. Aristia, tom, estion, as Isso, velas. isso, tarristia, tonristion, né? Aí aqui é um neutro plural, né? Um neutro plural. Tá aqui dando, não dá para identificar totalmente se é da primeira ou da terceira declinação, né? Mas é um neutro plural, né? Seria as velas, né? As velas, né? Aí depois tem esse pronome aqui, que ele é chamado o pronome recíproco. Na gramática ele é chamado assim, né? Pronome recíproco. Você pode ler? Alelon, Isso, uns com os outros entre si. isso. Então aqui ele está dando o genitivo. Boa tarde, Iva. Tudo bem? Então, alelon aqui é o genitivo, né, desse pronome. Então, por isso que ele tem aquele of ali no começo, né? Of one another. Então, na verdade, seria tipo de uns aos outros, né? De uns aos outros, né? É um neutro plural. Então, quando você esse pronome, né, ele tem outras formas, né? Mas o interessante é que ele dá essa ideia de reciprocidade, né? Reciprocidade. É um pronome recíproco que a gente chama, né? Aí deixa eu ver o que tem aqui no outro lado. Nós temos aqui uns adjetivos. Você pode ler os adjetivos? Ítalo. Bebaios, bebaia, bebaion. Isso. Seguro. Seguro, firme, né? Assim, está falando aqui, vai falar que esse adjetivo, né? Ele chegou no grego moderno. Então quando você quer dizer assim, você está seguro, você está ou vevé, né? Você diz assim, vevé, né? Tá tudo tranquilo, tudo seguro, vevé. Então, isso aqui então essa palavra aqui se vocês procurarem nos textos do grego moderno tem um sentido muito parecido, né? Aí, na sequência. Lampros, lampra, lampron. Isso. Brilhante. Brilhante, né? Basicamente.
lembra assim, parece um pouco com lâmpada pra gente, né? Lembra assim um pouco lâmpada pra gente. O lamparina, né? Então é brilhante, né? Lampros, lampra, lamprone, né? É um adjetivo, né? Próximo. táxis, taqueia, táxi. Acho que você se confundiu por causa da palavra lá moderna, né? Do carro, né? Do, do táxi, né? Mas é tacus, 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 taqueia, tacu, né? Então você lembra de taquímetro, né? Por exemplo, né? Para medir essa velocidade, né? Então aqui significa rápido, né? Rapidamente, né? Assim, não, só rápido ou assim, não sei se a gente tem uma outra palavra bonita para isso. Tem algum outro, o Ítalo, você que gosta da poesia, ok? Porque aqui ele deu ele deu quick, ele deu swift. Swift é muito mais poético do que quick. Quick é muito mais É, comum. mas não sei, assim, assim de cabeça, assim, do nada, não sei. Pois é, seria o. Não, porque eu tenho certeza que se eu tentar traduzir Swift, não vai aparecer rápido só, vai tentar dar alguma coisa assim. Mas então, é uma palavra assim que a gente pode fazer, né, umas traduções mais interessantes do que só rápido, né? Eu diria veloz, veloz. Vamos botar assim, veloz. Rápido, veloz, né? Para você ter assim duas traduções diferentes, né? Rápido, veloz, né? Tacus, taqueia, tacu. Aí tem aqui um substantivo próprio, né? Um nome próprio. Você pode ler, Cícero? Ressalamis, Salamis. salaminos. Isso, salamis, salaminos. Aí, isso aqui, em português, é Salamina, né? A gente chama nessa ilha de Salamina. É uma ilha, né, Ítalo? Eu não estou inventando, não, né? É uma ilha, né, É Salamina? uma ilha, é uma ilha, é uma ilha. Isso. Aí Eu não sei se ainda existe com o mesmo nome, mas eu acho que ainda deve existir. Não, eu acho que essa aqui é muito famosa, eu acho que não chegou a mudar, É não. igual, eu acho que é igual, pode ser igual Chipre, né? Eu acho que Chipre ainda existe. Com certeza, não, sim. Tem outras daquele tempo que ainda existe hoje, só com nome diferente. Não, eu acho que o nome em grego mudou para Salamina. Salamina. O nome antigo era Salamis, né? E o nome moderno é Salamina. Eu dei uma pesquisada aqui rapidinho e tá aparecendo aqui Salamina, em grego moderno, né? Salamina. E a gente fala em português Salamina. Mas ela é uma ilha aqui muito próxima, né, do porto, né, de Atenas, do Pireu. Tudo bem, gente? Aí aqui vamos para a próxima página aqui. Aí aqui vamos começar a leitura. Afora o Cícero, quem está podendo fazer a leitura? Tem alguém que esteja podendo fazer a leitura? Lê um parágrafo aqui para gente. Temos aqui o Ivo, o Márcio. Algum de vocês gostaria de fazer a leitura? O Ivo disse que está com problema. Dirigindo, professor. Realmente, Márcio, não é bom, não é bom. A Zenate, você tá mais fácil para poder fazer a leitura? Ou não? Tá dirigindo também? Só lê. Não? O senhor quer que eu tente, professor, mesmo errado? Claro, exatamente. Isso mesmo, Juliana. Vá, tente, por favor. Só fechar a porta aqui, que barulho. O senhor vai me corrigindo. Tudo bem. And Twitter? Não, aqui você pode dizer tutoy ou tutor. Tutoy. And tutoy ho naudas ho
Gercios. Não, é Geraios, né? Geraios. Geraios. Tonte. Dicaiópolin. Kai. Ton. Paira. Eis. Ten. Noun. Agagon. Agagon. Ekeleuce. Ekeleuce. Carthipsestai. Epi. Toi. Catastromati. Entauta. De homen naucleros. Naucleros. Ekeleude. Ekeleuce. Tus nautas. Ixi, agora pegou. Lysai. Lucai. Tá. Peismata. Oide nautai. Tá. Peismata. Tá bom, professor? Tentei. Vai, continue. Vai, mas tá ótimo, vai. Lucentas. Ten. Noun. Bradeus. Eresun. Ereson. Pros. Ten. Palatam. Ereta. Não, é epeta. Epeta de ten. Gen. Catalirostes. Não. Tá? Não. U. Catalipontes. Catalipontes, tá? Estia. Epetasan. Isso. Muito bom, muito bom. Só assim, tomar cuidado aqui com o pi. O pi, gente, não confundir com R no português. Só isso, tá bom? Que eles parecem, né, com um pouquinho com R de caligrafia, né, cursivo, né? Aí, às vezes, dá um curto-circuito e a gente confunde. Mas, olha, vamos continuar. Aí aqui ele tá dando um vocabulário complementar. Toi catastromati, que seria o deck, né? O deck. Não sei se a gente tem outra palavra em português para deck. Seria assim, não, tipo o assoalho do navio, né? O deck, né? Ítalo, conhece algum termo para deck em português? Não. Mas com certeza deve existir, porque deck é novo, né, em inglês. Vou procurar aqui agora. Pois é, eu não sei dizer deck, o deck de um navio sem ser só deck. Mas e aí ele diz também tapeismata ele dá como os cabos, né? Os cabos, as cordas, né? Ereson, ele dá assim como estavam remando, né? Ereson, estavam remando, porque o problema é que aqui, nesse texto, ele vai ensinar o imperfeito. Só que ele, nas formas principais, ele não deu ainda, ele não está dando o imperfeito. O imperfeito não é uma das formas principais, ele ainda não deu ainda a aula de gramática, a explicação gramatical, melhor dizendo, né? Sobre o imperfeito. Convés. Boa palavra para deck. Convés, isso. Tem que lembrar do pica-pau. Lembra lá do... Convés, perfeito.
Então, tá. Então, toi catastromati. Você pode pensar, né, no convés, né? Aqui tá no dativo, viu? Dativo masculino singular, ou Gosto de pavimento também. pavimento, né? Olha, boa. E assoalho para se fosse por casa, né? Assoalho também dá certo. Mas não daria Isso. pro navio. Mas pavimento eu acho que cabe pro navio. Uhum. Aí ele dá também. É que o texto diz, professor, que ele senta no convés, né? Na hora Isso, que eles vão navegando ali. exatamente. Senta sobre o convés. Isso. Eu não sei se o convés é no meio do navio ou é na frente. Não, acho que é no meio, acho que é no meio. O pior, porque, sabe, a gente tem termos técnicos em português para frente e para o final, né, do navio, né? Assim, e nós temos também assim pro lado esquerdo e lado direito, né, do navio. Então é polpa e proa e bombordo eu esqueci agora o outro, mas assim são termos técnicos quando você isso, este bordo. Bombordo e este bordo, exatamente. Então, são coisas que você tem que. Se você está falando do navio, é interessante que você lembre dessas palavras. Agora, convés eu não lembrava. Aí, continuando. Aí tem aquele dá também, epetasan. Epetasan, que é do verbo petanime. Petanime. Então, a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais a sério sobre isso. Ou talvez não, eu não lembro se a gente vai chegar a falar sobre isso, mas assim, vocês viram alguns verbos em mi, mas a gente viu mais assim verbos irregulares em mi, como eimi ou eime, mas existe toda uma conjugação de verbos em melhor dizendo, não, né? Perdão, estou pronunciando como se fosse y, não é y, é iota, né? Iota, né? Verbos em mi. Então a gente vai cada vez ficar mais comum nos textos outros verbos dessa outra conjugação em mi, que é diferente da conjugação mais comum, que é em ômega, né? Tudo bem, gente? Então aqui petanime é um verbo que significa espalhar, né? Espalhar. E epetação, né? Seria provavelmente um aoristo, né? Desse verbo petanime. Epetação, né? Seria eles espalharam, né? Eles espalharam, né? Aí também pode ser assim, tipo, eu não lembro aqui o contexto, mas talvez tenha uma reflexidade, né? Né, não sei se talvez seria se espalhar, né? Ou alguma coisa assim, né? Pode ser em português a gente dizer se espalhar, né? Porque o problema é esse, né? Será que é só espalhar? Em português a gente diz nesse contexto aqui espalhar ou se espalhar, né? Vamos ver aqui. Então aqui, vamos aqui ler aqui o texto. Alguém fez a tradução ou a gente vai fazer aqui online a tradução? Então, alguém fez? Eu tentei, professor. Então tente fazer devagarzinho aqui para mim, vá, trecho por trecho, vamos. Endetutoi, o que é endetutoi? Enquanto isso? Isso, endetutoi, enquanto isso, Ronaltes, Rogueiraios. O marinheiro, o velho de Ciópolis e o menino. Né, mas o Ronaltas Rogueiraios é o marinheiro velho, né? O marinheiro velho. Isso. Perceba que aqui Ronaltes Rogueiraios está assim como se fosse aquela estrutura meio aposto, né? Apositiva, né? Ronaltes Rogueiraios, né? Ronaltes Rogueiraios, né? Seria o marinheiro, o nauta, o velho, né? O marinheiro, o nauta, o velho, né? Então, o marinheiro velho, né? O velho marinheiro, você pode traduzir. Tonte, e ele aqui é o sujeito, né? Perceba que está no nominativo. Tonte de Caiópolis, Caiton Paida. Aí aqui sim é o de Ceópolis e o filho, e o garoto, né?
Aqui eles estão no acusativo, não é sujeito. Ele diz assim, esten noun agagon, aí vem aqui um verbo, agagon. Agagon é o quê? Agagon? Conduzir. Isso, agagon é conduzir. Então aqui, mas aqui tá no particípio, né? Então seria conduzindo, né? Conduzindo. Isso, conduzindo o quê? Conduzindo o Diceópolis e o filho, o Diceópolis e o garoto. Para onde? Até o Estenau. barco. Como? Até o barco. Até o barco, para dentro do barco, né? Aí ele tem isso aqui, ele serve de contexto, mas a oração principal é essa aqui, né? Ekeleuce, katizdestai, né? Katizdestai. O que é essa expressão? Destai, alegria, felicidade, prazer. Não, na verdade, acho que você está confundindo com hará, ou aqui katidzestai seria sentar, né? Sentar, katidzestai. Aqui um infinitivo, né, do verbo katizdo, né? Sentar, eu sento, né? Eu estou sentando. E o ekeleuce, você lembra o que é ekeleuce? É o convés? Não, ele aqui é o verbo do verbo keleo. Então aqui ele seria um aoristo, né, do verbo keleo. Então ele diz assim, ele mandou sentar, Ekeleuce katizdestai. Então ele mandou sentar. Katizdestai seria sentar, né? Então ele mandou sentar. O velho marinheiro, né, conduzindo, né, o Diceópolis e o filho para dentro do navio, mandou sentar, né? Epiton catastromati. Então o que é epitoi catastromati? Você já tinha falado já. O que é? Convés. Isso, mas é o epi. Como é que seria, né? Epi, toi, catastromati. Como era? Em qual lugar ele mandou sentar? Sobre o convés. No convés, sobre o convés. Isso, sobre o convés, no convés, não foi? Exatamente. Então, epi, né, vai dar essa ideia de sobre, né, de em cima, né, de uma coisa, né? Não voando no ar, mas tocando, né, na superfície aqui, né? E tá aqui regendo dativo, né? Toi, catastromati. Eu não sei se isso aqui é neutro ou é masculino, mas pode ser um dos dois, né? Aí, entautade. O que é entautade? Naquele momento, Isso, entautade. Homen náucleros. Você lembra quem é o náucleros? capitão. O capitão, o dono do navio, né? Ekeleuce tus nautas. O que é Ekeleuce? Eu falei ali em cima. O que era Ekeleuce? Ekeleuce. Isso, ele mandou, ele ordenou, né? Então, o capitão, o dono do navio, mandou tus nautas. Quem é os tus nautas? Quem são tus nautas? Os marinheiros. Os marinheiros. Ele mandou os marinheiros fazerem alguma coisa. O quê? Lysai ta peismata. O que é? Lysai ta peismata. Lysai. Lysai. O que é Lysai? Vocês lembram do verbo lyo? Lyo. Aparece muito nos padrões. Não, o verbo lyo. Lyo. Aparece muito nas gramáticas, nas aulas de gramática, nas lições aqui, nos padrões dos verbos. O que é o lyo? Eita, professor, não lembro. É o soltar, desatar, né? Soltar, desatar. Soltar. Isso, soltar, desatar, né? Aqui tá mais para esses sentidos, né? Pode ter outros sentidos também, mas aqui tá mais no sentido de soltar, desatar. Por quê? Ele mandou soltar, desatar o quê?
Tapeismata. As velas. Não, não é bem as velas, né? São o que prende as velas, né? São o quê? As cordas. Na verdade, o que prende o navio, né? Ou as cordas. Prende muitas coisas, né? No navio, né? Seriam as cordas, os cabos, né? Tapeismata, né? Tapeismata, que seriam as cordas, os cabos, né? Do navio, né? Aí aqui Roidenautai, tapeismata, lusantes. Então, o que seria? O sujeito aqui seriam quem? Tem como repetir aí, professor? Tá Roinautai. Quem são os Roinautai? Nautai. Marinheiros. Isso, os marinheiros. Aí eles estão fazendo alguma coisa. Lusantes. O que eles estão fazendo? Lusantes. Soltando. Isso, soltando, desatando os cabos, né? Tapeismata, né? Então eles estão soltando, depois de soltar, tendo soltado, né? Porque aqui tá com radical de aoristo. Você percebe pelo sigma alfa, né? Lusantes, tenau, bradeus, ereson. Então aqui eles estão soltando, não é a nau, estão soltando os cabos, né? Desatando os cabos, né? Aí eles vão fazer alguma coisa com a nau, né? Com o navio. Bradeos, você lembra o que é bradeos? Lentamente. Isso, lentamente. Ereson. Essa palavra apareceu agora. O que é? Em direção. Não, em direção é pros. Ereson, estavam remavam, né? Então, olha, tendo soltado, né? Os marinheiros, tendo soltado os cabos, as cordas, né? Remavam lentamente a nau, né? Eles estavam remando lentamente o navio, né? Prosten Thalasan, ou Thalatan. Em direção ao mar. Isso, em direção ao mar, para o mar, né? Epeitade, você lembra o que é o epeitade? Então, em seguida, né? Tengen catalipontes. O que é catalipontes? Você lembra o que é catalipontes? Caíram. Não é bem cair, né? Seria mais assim, deixar para trás, né? Deixando para trás, né? O quê? A terra. Menti, desculpa. Não é caíram, não. Eu tô confundindo. Não, espera aqui. Não é... Espera aí. Catalipontes, tarristia, epes. Eles estão deixando, né? Indo embora, né? Estão indo embora. E aí eles partiram. Então, assim, partindo, né? Tendo partido, o que eles fazem? Eles epetasan. Agora eu vi o que eles espalharam. Não é bem espalhar. Não é. Eu traduzi como aquele verbo ali, epetasan, como espalhar, mas não é espalhar. Como é que a gente diz isso em português, Ítalo? Porque eles na verdade, o que eles fizeram foi hastearam as velas, né? Eles hastearam as velas, né? Epetas, não, eles espalharam porque eles abriram, né? Como é que é? Eu traduzi assim. Então as redes caíram e as velas foram içadas. Não, mas não foi assim as redes que caíram, não. Eles é que partiram, entenderam? Eles tendo partido, né, os marinheiros, eles, todo mundo que tá no barco, né, partindo, né, catalipontes, eles aqui estão indo embora, estão deixando para trás alguma coisa, né, e estão indo embora, né. Catalipontes estão indo embora. Catalipontes, tá aí, tarristia, epetasan. Aí tarristia, ou melhor, tarristia é as velas. Eles hastearam as velas, né?
eles insaram as velas, né? Porque porque a ideia de que as velas estavam, talvez elas não tivessem nem abaixadas, elas tivessem só assim fechadas, né? Enroladas, abaixadas assim. Aí você espalha, né? As velas, você abre as velas, né? A gente poderia tentar Como dizer. ela estava enrolada e Talvez, amarrada lá em cima, aí eu talvez. entendi que eles soltaram a corda e elas caíram. Podia Ou ser. seja, ele parado, as velas ficam lá, tipo enrolada, né? Um rolo. Aí quando ele puxa o laço, ela cai. Por isso que eu busquei no dicionário, aí o dicionário me direcionou a caíram. Sim, mas talvez você tenha visto outro verbo para cair, tá entendendo? Um outro que parecesse com catalipontes. Porque assim, talvez você tenha encontrado no dicionário catapipto. E não é catapipto, é catalipeo. Eu acho catalipeo. Não é catapipto, né? Esse verbo aqui, catalipontes, né? O que engana aqui é o prefixo, preposição catar, né? Que dá essa ideia de cima para baixo, mas também pode dar outras ideias também, né? Então, o catalipontes, né? A gente, se a gente procurar catalipon, talvez vocês encontrem catalipon. Deixa eu ver aqui. Isso, eu achei aqui Catalipon, todo declinado, bem bonitinho aqui mas aqui tá em grego. Mas o Cataleipo, né? De Cataleipo. Então vocês deveriam procurar Cataleipo, né? Mas Cataleipo é isso mesmo, é partir, né? Ir embora, né? Deixar. Então não é catapipto, não caíram, né? Não é caíram, né? É mais assim, eles estão indo embora, né? Depois vocês o computador está travando, eu não consegui aqui copiar o link para você do dicionário para mandar para vocês, mas depois assim vocês podem procurar aí, né, esse verbo com esse prefixo, né? Vocês já viram ele antes, né? Sem o catar, mas aqui ele apareceu com o catar. Aqui o catar não dá essa ideia de cima para baixo. Aqui o catar talvez dê a ideia de completamente, né? O problema é que o catar ele pode dar também essa ideia de completamente, né? Inteiramente. Então eles partiram inteiramente, alguma coisa assim, né? Continuando aqui. Cícero, você quer ler o próximo parágrafo? Sim, professor. Eu agradeço. Naus, bebaios, airplay. Oi de nautai, tom, ergon. 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 Osamenoi, Hesicadison. Ode Caiópolis, passantenal, Escope, Strongile, Enrenaus, Megale, Ude, Taqueia, Alabebaia, Fortia, Epereprostas, Nessus, Citos Dega, Ene, Kai, Ruinos, Kai, Hile,
kai probata. Oloide, enessa antropoi, agroikoi ontes, hoita fortia entais, Atenais olessantes oicade epanessa. Aloide para tus roiqueios. Eporeuton Eporeuonto. orientais. Eporeuton. Isso? Eporeuonto. Eporeonto, roientais, nessóis, ocum. Antes de ete pronto, pleontes. Irios gar, enroi. Acho que é Urios, 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 Gar, Urions, Gar, Urions gar, enro, anemos. Cai lampros ho, helios. Cai en dielegonto, alelois, en mele, edom. Isso, muito bem. Aí temos que dar uma olhadinha também em algumas palavras aqui que ele dá no vocabulário complementar, para poder a gente conseguir ler aqui. Então ele dá aqui no vocabulário complementar, escopei, que ele quer que você tá no imperfeito, mas ele tá no sentido do imperfeito. É assim, meio começando, né? Não sei se é imperfeito ou é aoristo. Pode ser o imperfeito. Eu estou em dúvida agora se é imperfeito ou se é aoristo. Talvez seja um dos dois. Mas é mais fácil ser imperfeito porque é escopei, não é escopen, né? Então deve ser imperfeito mesmo, escopen. Então, só que aqui não é eles estavam examinando. Eles começaram a examinar, né? Então dá esse sentido de aspecto, né, inicial, né? É o início da ação, né? Então, escopei, né? Ele começou a examinar, né? A Strongula, que ele dá lá, apareceu lá na legenda, né? A gente já falou um pouco já sobre redondo, abaulado, né? Aí, en, né, é o verbo eimi, o verbo ser, estar, existir, só que aqui está no imperfeito, então era, né? Ré é um pronome relativo, né? Que apareceu também lá na legenda, né? Seria o qual, a qual, né? Aqui está no feminino. Ele parece muito com o artigo feminino, mas na verdade ele é o pronome relativo. Ele tem aqui um acento, né? Ré. Fortia, né? Seria a carga, as mercadorias, né? A carga, né? Lá do navio. E aí fortia, né? Aí enen, aqui ele é um verbo composto do verbo eimi, né? Então havia dentro, estava dentro, né? Ó, continha, né? Vocês estão entendendo? Tem uma preposição en, que dá a cidade dentro, né? E o en, tem o en e o en, enen, né? Então, continha, havia dentro, existia dentro. No caso do navio, né? Aí, Hülle seria aqui dá no sentido de madeira, mas às vezes pode significar assim, floresta, né? Um bosque, né? Pode significar até, às vezes tem não sei se é um derivado essa mesma palavra no sentido de matéria, né? Porque a madeira deriva, né, um significado mais abstrato de matéria, né? A própria palavra em português, assim, deve estar no latim devia ser relacionada e chega no português palavras parecidas, né? Madeira e matéria. E essa palavra também
lembra também tem uma relação com selva, né? Com selva. Então, Hülle, né? Hülle tem uma relação, né, de semelhança, né, no latim, né, com silva, né? Então, a gente tem selva e tem silva, Silvia, né, palavras, né, também relacionadas a essa palavra no grego Hülle. Tudo bem, gente? Aí aqui, Enessan, né? Aqui ali tinha lá no singular, né? Enen, e aqui tá no plural, né? Enessan. E eu acho que tá o final, parece um final de aoristo, e não um final de imperfeito, né? Enessan, né? Nessa, né? Então, estavam dentro, né? Ou continham, né? Mas é um plural, né? Agroikoi. Agroikoi seriam os camponeses, né, os homens do campo, né? E aí dá para você também dar essa ideia de rústicos, né? Rústicos, camponeses, né? Tem alguma outra palavra que a gente possa usar em português para isso? Fácil, assim. Seja menos formal. Eu acho camponeses e rústicos muito formal, menos cearenseis. Vocês diriam isso de alguma outra maneira? Bom, continuando. Roi, né? Aqui também seria, né, um pronome relativo, né? Também daria para dizer os quais. Os quais. A gente pode dizer quem, né? Mas quem não é variável, né? Em português, os quais fica melhor, né? Porque os quais marca, né, assim, o gênero, né, e o número, né? Os quais. Tudo bem? Perceba que tem acento. Parece muito com não, parece muito com o artigo, né? Mas tem um acento. Então é roi, né? Aí aqui continuando. Aí tem assim, polessantes. Aí aqui é um particípio aoristo, né? Com radical aoristo. Você percebe pelo sigma alfa, né? Polessantes seria vendendo, depois de vender, tendo vendido, né? Polessantes, ele seria tá no masculino plural, nominativo, né? Nominativo masculino plural, né? Polessantes. A epaneisai. Você pode, não, melhor, epaneisan, ou epanessan. Então aqui já dá a ideia de retornar, né? Eles estavam retornando, eles estavam indo de volta, né? Epaneissan, né? Tus oikeios. É que ele está dando tus oikeios seriam os de casa, né? Os de casa, os parentes, né? Tá no acusativo, né? Plural, masculino, né? Os de casa, os parentes, né? Aí ele dá, na verdade, ele dá os seus parentes, para você traduzir como os parentes deles, os seus parentes. Tudo bem? Aí, Urios, aqui ele está dando como favorável, né? Urios, favorável. Mele, aqui é um neutro plural, é canções, né? Mele. A gente tem algumas palavras, né, derivadas, né, dessa palavra aqui, né? Mele, mas aqui tá no plural, né? Nítola, a gente diz assim, a gente translitera em português, assim, lá na poesia, ou a gente diz canções mesmo? Como é que a gente faz? Bom, canções, né? Meller, mas acho que a gente tem umas palavrinhas assim, com essa palavra Meller, né? Aí, Eidon, né? Vem de Aido, ou Ado. Então, eu canto, né?
Eidon seria eles estavam cantando, é o imperfeito, né? Eles estavam cantando, né? Eidon. Ou eles costumavam cantar, né? Deixa eu ver. Oh, aqui talvez seja mais eles estavam cantando, né? Então vamos aqui tentar traduzir aos poucos. Você tentou traduzir, Cícero, esse trecho? Sim, professor. Então aqui, Não, EPID. não tentei. Não, tudo bem. Tá EPID. bem. Tudo bem. EPID. EPID. Remenaus bebaios eplei. Como é que você traduziu esse trechinho? EPID. Remenaus bebaios eplei. Quando o barco lentamente se afastava. Pode ser, ou quando o barco. Na verdade, não é lentamente, aqui é bebaios. Apareceu lentamente aqui no outro parágrafo, é bradeos. Aqui é bebaios. Ó. Bradeos é lentamente. Aqui, ó, bebaios seria firmemente, né? De modo firme, né? Então é seguro, seguramente, firmemente, né? Então, quando o barco firmemente navegava, né? Quando o barco firmemente navegava, ou com segurança, né? Navegava, Roidenautai, os marinheiros, né? Tonergon pausamenoi resicasdon. O que que você traduziu? Essa é outra oração? Os marinheiros da obra estavam calmos, tranquilos. Isso. Mas faltou dizer que eles pararam com as obras, né? Pararam os trabalhos, né? Então, pausamenoi, aqui é um particípio, né? Que faz referência a roinautai, né? Então, eles pararam, né? Com os trabalhos, né? Pararam os trabalhos, cessaram dos trabalhos, né? Tonergon, né? Que é os trabalhos, né? Então, aqui eles, tendo parado, né? Os trabalhos, descansavam, ficavam quietos, né? Na verdade, ficaram quietos. Aqui está no aoristo, né? Resicadson, né? Resicadson. Não está no imperfeito, não. Então, resicadson aqui está no aoristo. Resicadson. Então, eles tendo, né, parado, né, os trabalhos, descansavam, estavam quietos. Aí, ou ficaram quietos, né? Aí, Rodicaiópolis, Passantenaun Scopei. Como é que você traduziu esse trechinho? Rodicaiópolis Passantenaun Scopei. O Diciópolis começou a examinar as cargas do navio. Mais ou menos, porque na verdade ele passa, não é a carga, passa, né, todo, né? É o navio inteiro, né? Ele começou a examinar o navio inteiro, todo o navio. Passam tenal, né? Todo o navio inteiro. Aí continuando, Strongüle en Renaus. Redondo é o barco. Isso, era, né? Tá, que tá no imperfeito. Então, o barco era redondo, o navio era redondo, arredondado, né? Aplainado de alguma maneira, né? O megale, o de taqueia alá bebaia. Como é que você traduziu esse trechinho? Não é grande, mas rápido com certeza. Mais ou menos, assim, mas não era mais rápido, com certeza não. Ele era assim, ele não era grande, nem rápido, mas ele era seguro, ele era firme, né? Bebaia, né? Ele era seguro, era firme, né? Então aqui ele diz assim: não grande e nem rápido, mas seguro, mais firme. Alá bebaia, alá bebaia. Aí continuando, refortia epere prostas nessus. O que é? Como é que você traduziu? As cargas produzidas para a ilha.
Mas não é bem produzia, né? É assim, carregava, né? Carregava o quê? As cargas Para onde? via Para onde? para a ilha. Para a ilha ou para as ilhas? Ilhas, está no plural, né? Não é sul. Isso. Então aqui, esse ré, então aqui é um pronome relativo, né? Então tá falando do renaus, né? Então aqui, o qual carregava as cargas para as ilhas, né? Ou a qual carregava as cargas para as ilhas, né? Citos te gar enen. Aí o que é? Citos te gar enen. Pois havia trigo. Isso, trigo, você traduziu, não foi? Pois havia trigo. Foi. Trigo ou grão, o alimento, né? Kai oinos, kai hyle, kai probata. Quais eram as outras coisas? E também vinho e madeira. E a outra coisa? Probata. E mercadorias e ovelhas. Coloquei. Não, mas acho que você botou aqui mercadorias, aqui não tinha mercadorias, né? Era assim, tinha só ovelhas, né? Era o cai próbata, né? Tá vendo? Então ele havia, né? Você podia dizer continha, né? Ele continha grão, né? Tinha o trigo, né? E também vinho, e também madeira, e também ovelhas, né? Próbata, né? Citos, né, é o vinho não, citos é o alimento, o grão, né, o trigo, né? Aí oinos é o vinho, hile é a madeira, né? E próbata são as ovelhas. Aí, continuando, poloi denessan anthropoi. Como é que você traduziu? Poloi denessan anthropoi. Pois muitos dos homens eram da floresta. Não, aí acho que você juntou aí o Chile com o Anthropoi. Não, você não precisava ter juntado. Aqui você podia dizer assim, havia também muitos homens, né? Ou o barco continha muitos homens, né? Ou tipo, havia dentro dele, né? Muitos homens, né? Muitas pessoas. Poloi anthropoi. Aí depois ele vai fazer uma descrição dos homens, agroicoiontes. Como é que você traduziu agroicoiontes? Você traduziu como eles eram da floresta? Eram camponeses. Pois é, pode ser. Você traduziu como eram camponeses, né? Eram rústicos, eram camponeses, né? Agroicoiontes. Não ele literalmente é sendo camponeses, né? Ou que são camponeses, né? Ontes. Hoi ta fortia en tais Atenas polessantes oikade epaneisan. Como é que você traduziu essa frase, essa oração? As cargas em Atenas sendo vendidas, todos retornaram. Isso, mas aqui, eles na verdade, não foram as cargas que foram vendidas, foram assim, eles é que venderam as cargas em Atenas, né? E faziam o quê? Estavam fazendo o quê? Você disse, estavam voltando, né, para casa, né, ou retornando para casa, né? Então aqui, olha, então tá falando dessas pessoas, desses muitas poloi antropoi, que eram agroicoi. Então, roi tá forte, esse roi aqui, né, seria o pronome relativo, né? Seriam os quais, né? Ou as quais, os quais, né? Os homens, né? Ou as pessoas, os quais, tendo vendido, né? As cargas em Atenas, né? Polessantes, né? Tendo vendido, né? Polessantes
fortear as cargas em Atenas, oikade epanesan, para casa, né? Oikade epanesan, ou epaneisan, né? Retornavam para casa, né? Retornavam para casa. Oikade, que é para casa, o epaneisan seria voltavam, né? Retornavam, voltavam, né? Iam de volta. Aloide, aí na continuação, aloide para tus oikeios e poreuonto. Como é que você traduziu? Aloide para tus oikeios e poreuonto. Mas os seus parentes estavam observando. Não é bem observando, né? Porque você viu aqui o escopeu, né? Você viu lá que como era o nome? Escopei, né? Era escopei. Aí aqui parece um pouco. Escopei observava, né? Lembra de microscópio, né? Ou de escopo, né? Aqui poreuonto, dá para traduzir mais assim, estavam viajando, né? Eporeuonto, eles estavam viajando, né? Para onde? Outros estavam viajando, né? Para junto dos parentes, né? Junto dos parentes, né? Em direção aos parentes, né? Aos de casa, né? Para tus oikeios, né? Os familiares, daria até para a gente dizer assim, familiares, né? Parentes, familiares, né? Então estavam viajando, né? Para junto de familiares, né? Para tus oikeios, né? Ou poderia estar assim, talvez assim, junto de familiares. Não sei se aqui dá a ideia que eles estavam viajando junto com familiares ou eles estavam viajando para visitar, né, os familiares, né? Para tus oikeios. Teria que tentar analisar se isso aqui ele é junto ou ele é para os familiares. Talvez porque aqui ele está o para aqui está com regendo acusativo, né? Tus oikeios, né? Então talvez dessa ideia de que eles estavam viajando, né, para visitar os familiares, né? Ou para a casa, né, dos familiares, né? Aí, porque aqui, olha, na sequência ele vai dizer uma outra coisinha, olha. Roientais nessoi oikun. Como é que você traduziu? Roientais nessoi oikun. Esse parágrafo eu não traduzi não, professor. Porque aqui é uma oração relativa, né? E diz, os quais habitavam nas ilhas. Os roi, né? Os quais, entais nessoi, nas ilhas, oikun, habitavam, moravam, tinham casa. Então ele está meio que dizendo, olha, outros, né? Viajavam, né? Eporeuonto para tus oikeios, né? Para junto dos familiares, né? Os quais habitavam nas ilhas. Então, para dar a ideia de que eles iam visitar, né, os familiares que moravam nas ilhas. Tudo bem? Então, aqui, continuando. Pantes de eter.pleontes. Eter.pleontes. Você traduziu pantes de eter.pleontes. Todos eles juntos apareceram. Apareceram? Você traduziu eter como apareceram? Foi se apresentar, aparecer, surgir. Retornar, não. É retornar. Porque aqui parece assim, tipo, festejar, ter prazer, uma coisa assim, né?
assim, tipo, eles estavam festejando juntos, né? Todos juntos. Agora o Pleontes, não sei aqui como se combina aqui, né? Eter.pleontes, né? Assim, então, para mim, eter.o significa alguma coisa como eles estavam alegres, festejando, né? Todos festejavam, né? Pleontes, muitos, né? Muitos, pleontes, né? Muitos, né? Todos os muitos festejavam, talvez, né? Aí Urios, aí aqui ele vai Uriosgar en Joanemos Cailampros Rohelios. Então aqui parece uma justificativa para por que eles estavam alegres, por que eles estavam festejando. Eter pontos. Quando o vento era favorável, soprava favorável e o sol brilhava, ou brilhava o sol. Isso. Então ele meio que está dizendo aqui, porque o vento era favorável e o sol brilhante, né? O vento era favorável e o sol brilhante. Cai de legonto alelois mele eidon. Então o que eles estavam fazendo? Ou eles faziam isso ou faziam isso. Hã? Outros a canção cantavam, ou cantavam uma canção. Isso. Então, ou eles estavam conversando uns com os outros, ou eles estavam cantando canções, né? Porque tem um plural aqui, ó. Mele parece singular, mas na verdade é um neutro plural. É porque tem uma contração, né? Aparece esse eta, né? Mas aqui é uma terminação assim que houve uma contração de y com alfa, né? Uma coisa assim. Aí apareceu esse eta. Então, assim, mele na verdade, plural, um neutro plural, né? Da terceira declinação, né? Então, as canções, né? Canções cantavam, né? Eidon, ou Edon. Tudo bem? Então, eles hoje estavam conversando, dialogando uns com os outros, alelos, ou esse aqui não é o artigo, nem é o pronome relativo. Esse aqui é a conjunção ou. Então, cai de elegonto, alelos, mele, eidon. Então, ou eles estavam conversando uns com os outros, ou estavam cantando. Aí vamos dar aqui uma olhadinha aqui. Aí ele está dando aqui uns derivados, né? Náutico, né? De nautes, né? O marinheiro, né? Ou nauticos, ou náutica, né? Que seria um adjetivo, né, relacionado, né, aos marinheiros, né, a arte, né, de você conduzir um barco, né. Rocosmos significa o mundo, o universo, né, aquilo que está em ordem, né. Tu cosmo, né, e aí a cosmonauta, né, um dos termos usados para aqueles que foram para o espaço, né, mas é usado mais pelos russos do que pelos americanos, né? Cosmonauta. Aeronauta, né? Vem de roaer, né? Ou tuotes aeros, né? Que seria o ar, né? Seria o marinheiro do ar, né? Aquele que alguém que viaja, né? No ar, né? No avião. Astronauta vem de toastron, né? Tuastron, né? Que seria o astro, a estrela, né? Um neutro, né? Então seria o marinheiro das estrelas, né? A cosmologia seria, né, o estudo, né, o discurso, né, o estudo do cosmo, né, do universo, né? Astrologia, né, seria o estudo, né, dos astros, das estrelas, né? Tudo bem, gente? Aí aqui, deixa eu ver o que ele vai dar. Aí aqui ele vai dar assim vai falar sobre imperfeito aqui. Então é que ele vai dar algumas tabelinhas para a gente estudar, né? Elion, Elies. Então Elion, né? Eu estava soltando, desatando. Eu costumava soltar, desatar. Elies seria você ou tu estavas desatando, tu costumavas desatar, né? Elion, ou Elion, esse nu é móvel, né? Eufônico, né? Ele soltava, né?
eliomen, né? Nós soltávamos. Eliete, vós soltáveis, ou vocês estavam soltando, né? Ou costumavam soltar. Elion, né? Eles soltavam, eles costumavam soltar. Então, ou desatar também, né? Pode dizer. Aí aqui, perceba aqui como é que é formado o imperfeito. O imperfeito é formado com aumento, né? Então, esse Y, né? O mesmo Y que aparecia lá no auristo pode aparecer aqui no imperfeito também. E as terminações são as terminações secundárias, né? Onesen, omenete e onesan. Então, tem a musiquinha, né? Se você está feliz, bata palma, né? Onesen, omenete, onesan. Porque algumas vezes vai aparecer esan. Então, onesen, omenete, onesan. Onesen, omenete, onesen, omenete, onesen, omenete, onesan. Então tem essa musiquinha aqui para você decorar nessas terminações secundárias, né, ativas, né, da voz ativa, né? E aí o radical é o mesmo do presente do indicativo, enquanto que lá no auristo às vezes o radical mudava, né? E não tem aquele sigma alfa, né, que aparecia também lá no auristo, né? O auristo primeiro, né? Tudo bem, gente? Vocês estão percebendo a diferença morfológica aqui do imperfeito? Isso aqui é a voz ativa, né? Aí embaixo ele vai dar a voz média, né? Como é que é a voz média? Eliomen, elieso, que contrai para elio, elieto, eliometha, elieste, elionto. Então aqui seria... Aqui dá para você dizer assim, eu estava resgatando, eu costumava resgatar, né? Eliomen. Elio, você costumava resgatar, você resgatava, né? Elieto, né? Ele resgatava, ele costumava resgatar, né? Eliometha, né? Nós resgatávamos, nós costumávamos resgatar. Elieste, né? Vocês resgatavam, vocês costumavam resgatar. Elionto, né? Eles resgatavam, eles costumavam resgatar. Tem aqui, aí tem também essas terminações secundárias, né? Para a voz média, né? Aí eu não sei se eu ensinei já para vocês a musiquinha das terminações secundárias médias, mas tem uma musiquinha também. Aí é assim, é uma musiquinha mais triste, né? É uma música meio... com a melodia de uma música meio erudita, que eu não lembro agora qual é, mas é assim. O menueto, o metha, este, onto. 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 Tudo bem, gente? Vocês querem que eu cante de novo a outra? A outra é mais fácil de lembrar, que é onesen, omenete, onesan. Onesen, omenete, onesan. Onesen, omenete, onesen, omenete, onesen, omenete, onesan. Sendo que às vezes esse on aqui no lugar desse on vai ser um esan, né? Tudo bem, gente? Mas isso serve mais para os que não são contratos. Os contratos, eles vão contrair, né? Aí você vai ter que lembrar das contrações. Não? Efileon, contrai para efilum, né? Efiles, contrai para efiles. Perceba que o acento aqui ele recua, né? Então, efilum, né? Eu amava. Efiles você amava, efilei, ele amava, efilumen, nós amávamos, efileite, vocês amavam, efilum, eles amavam, né? Etimaon, contrário para etimon, né? Etimon, etimais, etima, etimomen, etimate, etimon. Então aqui, etimon é eu honrava, né? Etimas, você honrava, etima, ele honrava, etimomen, né? Nós honrávamos, etimate seria vocês honravam,
etimon, eles honravam. Então aqui temos um exemplo com um contrato em Y e um contrato em alfa. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tudo bem. Dúvidas não, né? Tudo bem, né? Ótimo. Aí aqui, deixa eu ver se ele dá os contratos, a tabelinha para o contrato médio. Pronto, ele dá também aqui a tabelinha para o contrato em médio, né? Então, fica efilumen, efilu, efileito, efilumetha, efileiste, efilunto. Então, você vai traduzir isso aqui como eu amava para o meu próprio interesse, né? Efilu, você amava para o seu próprio interesse, né? Efileito, né? Ele amava para o próprio interesse. Efilumetha, nós amávamos para o nosso próprio interesse. Efileiste, vocês amavam para o próprio interesse. Efilunto, né? Eles amavam para o próprio interesse. Acho que não dá para dizer muito assim, né? Assim, amar-se. Então, até poderia dizer, né? Um sentido reflexivo, né? Mas eu acho que normalmente não vai ter sentido reflexivo, não, né? Porque se fosse sentido reflexivo, seria efilumen, seria eu me amo, né? Efilu seria você se ama, efileito seria ele se ama, efilumetha, nós nos amamos, efileste seria vocês se amam, efilunto seria eles se amam. Tudo bem? Aí etimomen seria também, né? Eu honro, né? Alguma coisa assim, né? Acho que talvez tenha um sentido mais de castigar também, né? Ou dar de recompensar pelas ações, né? Talvez no médio, né? Você tem que ver qual é o contexto, que se é honrar, se honrar, às vezes pode ser recompensar ou castigar, ou como dar uma pena por um crime. Aí você tem que ver qual é o sentido no texto que você está lendo, né? Etimomen, etimó, né? Então, etimato, etimómetha, etimaste, etimonto. Então seria, né? Eu honro para o meu próprio interesse, você honra para o seu próprio interesse, né? Etimó, etimato seria ele honra para o próprio interesse, etimómetha seria nós honramos para o próprio interesse, nosso próprio interesse, etimaste seria vocês honram para o seu próprio interesse, etimonto eles honram para o próprio interesse deles. Mas lembrando que isso aqui poderia ser alguma outra coisa derivada, alguma coisa como castigar ou como recompensar, né, alguma coisa assim, né? E aí, se fosse uma reflexiva, né, seria assim: mas eu estou falando no presente. Não, tem que ser. Isso aqui é imperfeito, viu, gente? É imperfeito. Então, aqui não seria eu honro, seria eu honrava para o próprio interesse, você honrava para o próprio interesse, ele honrava para o próprio interesse, nós honrávamos para o próprio interesse, vocês honravam para o próprio interesse, eles honravam para o próprio interesse. Ou, assim, fosse uma reflexiva, seria eu honrava a mim mesmo, você honrava a si mesmo, ele honrava a si mesmo, nós honrávamos a nós mesmos, eles honravam a eles mesmos, pulei, vocês honravam a vocês mesmos, isso porque eu não falei vós para não me confundir, nem tu, mas se você quiser botar o tu, você põe também na tabelinha, tudo bem? É interessante que você copie isso aqui para tentar memorizar, é interessante, viu? Não deixe de copiar várias vezes essas tabelinhas aqui para lembrar como é que é a formação, como é que é as terminações, tá bom? É um exercício que vale a pena fazer. Aí ele dá também aqui o pleo, porque o pleo ele contrai às vezes e às vezes não contrai. Então é epleon, né? Seria eu navegava, né? Epleis seria você navegava, né? Eplei, né? Seria ele navegava. Epleomen, nós navegávamos. Epleite seria vocês navegavam. Epleon seria eles navegavam. Perceba que o contexto vai dizer se é a primeira pessoa do singular ou se é a terceira pessoa do plural. Mas você tem que conseguir diferenciar do aoristo, né? Porque o aoristo às vezes vai ter um sigma alfa e às vezes vai mudar, né, o radical.
Aí é que ele está dizendo que aqui, lá no presente, tinha umas formas que não contraíam. As formas com y não contraíam para ei. Mas aqui, no imperfeito, essas formas do verbo pleo, que é muito comum e muito importante na literatura grega, que fala muito de barco, de navegação, né? Por isso você acaba tendo que aprender esse verbo, né? Esse plays aqui é uma contração de y com y. Esse play aqui, e-play, esse yj aqui também é uma contração, né, de y com y. Na verdade, também. E aqui também, ó, uma outra contração de y com y. Tudo bem, gente? Nem sempre vai ficar marcado pelo acento, não. Aqui o acento ele vai para trás. Epleon, eplays, eplay, epleomen, epleiter, né? Mas olha, perceba que aqui não tem contração com y ômega, ou melhor, ômicron, né? Não contraiu com ômicron, tá vendo? Ó, ficou separado. Epleomen, epleon, tá vendo? Ó, só contraiu só com y com y. Não contraiu y com ômicron. Aqui, deixa eu ver, com fileo, né? Tem a contração. O y com ômicron dá u. Ômicron y, né? Aqui, ó. Y com ômicron dá u também, ó. E filumen. Então a contração aqui é diferente daquele outro verbo que contrai o y com y, mas não contrai o y com ômicron. Aqui e aqui também, efilum. Tudo bem, gente? Vocês estão percebendo a diferença desse verbo aqui, o filéu, para o verbo pleo, que é navegar? Então ele é contrato em algumas formas e não é contrato em outras formas. Aí aqui ele deu também o verbo emi, né? Verbo ser, estar, existir. Como é que é no imperfeito? É ou en. Então aparece às vezes um ni, né? Então eu era, né? Eu estava, eu existia. Ersta, que é tu estavas, tu existias, né? Ou tu eras, aí você era. En, né? Ele era, ele estava, ele existia, né? Emen, que é nós estávamos, nós existíamos, né? Nós éramos, né? Éter, né? Seria vós éreis, vós estáveis, vós existíeis. Ou vocês eram, vocês estavam, vocês existiam, né? Essan, né? Seria eles eram, eles estavam, eles existiam, né? Essan. Aí você percebe aqui que aparece o san, né? Então, que é aquele onesen, omenete, onesan. Aparece aqui o essan, né? O san aqui no final, né? Onesen, omenete, onesen, omenete, onesen, omenete, onesan. Então aqui aparece o san aqui no final, né? Aí aqui, continuando aqui. Aí aqui tem aqui, a gente está vendo, comparando esse verbo com outro verbo que é muito parecido, que é o eime. Então, esse aqui é o verbo eimi, e esse aqui é o verbo eime. Esse verbo aqui, ele no presente, ele tinha um sentido de futuro. Então, no presente, ele podia ser assim, eu vou como eu irei, né? Eu vou como eu irei. E aí ele nas formas dele de presente, ele era usado como futuro do verbo erkomai. A gente viu, né, numa outra aula, né, a tabelinha, né, da declinação dele de presente, mas com o sentido que pode aparecer com o sentido de futuro do verbo erkomai. Tudo bem? Aí aqui seria, quando ele está no imperfeito, vai ter o sentido de imperfeito. Então é assim, eia ou ea, vai ser assim, eu estava indo, ou eu ia, né? Eu ia, ou eu estava indo, né? Eiem. Aí tem aqui uma variação, ea ou eiem, né? Então, aí, está, está, né? Você estava indo, você ia, né? Ou tu estavas indo, tu ias, né? Eies.
eien, seria ele ia ou ele estava indo, né? Eiei, também, né? Eimen, não, eimen, ou emen, né? Eimen ou emen. Eite ou ete. Eisan ou essan. Aí ainda tem um Eiesan, 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 Essan, Essan. Aí aqui vai dar para ter várias confusões aqui, porque aquele finalzinho aqui, esse eien aqui vai parecer com infinitivo, mas na verdade é imperfeito, né? Esse eis aqui vai parecer com presente, né? Esse ei também vai parecer com presente, né? E esse aqui, eien, aqui vai aparecer com, vai ser idêntico a esse aqui, então você vai, quando você vê isso aqui, você vai ter que perceber pelo contexto se era eu ia ou eu estava indo, ou era ele estava indo, ele ia. Então, quando você vê isso aqui, você vai ter que perceber pelo contexto se é primeira pessoa do singular ou se é terceira pessoa do singular. Aí aqui mas essa aqui, o men, ter, você tem que conseguir, né, identificar como men, vai marcar sempre a primeira pessoa do plural, ter sempre a segunda pessoa do plural, né? E o san, né, também é terceira pessoa do plural, né? Vai aparecer também várias vezes como terceira pessoa do plural, né, quando tiver terminações secundárias. Tudo bem? Aí aqui ele dá aqui umas formas do verbo erkomai, as formas principais do verbo erkomai. Então, erkomai significa eu vou, eu venho, é um verbo muito comum no Novo Testamento, na literatura grega como um todo, é interessante que vocês percebam. Aí o imperfeito é eia ou eiei, né? Eu estava indo, eu ia, né? Eime, né? É o futuro, né? Eu irei, né? Eu voltarei, eu irei, eu voltarei, eu irei. Elthon é o auristo, né? Elthon. Então, Elthon, Elte, né? Vai aparecer muito no Novo Testamento, né? Ele veio, ele foi, né? Ou eles foram, eles aí continuando aqui, então erkomai. Então aqui ele aparecem alguns verbos compostos, né, do erkomai lá no capítulo 10, na página 197 do método em inglês. Se vocês querem dar uma olhadinha nos compostos de erkomai, né? Mas é um verbo muito importante, você tem que aprender ele, mesmo ele sendo um tanto irregular. Aí aqui ele está falando sobre um aumento irregular, né? Então, em vez de ser em eta, vai ser em y e iota, né? Então, helco, né? Eu arrasto, né? Vira heilcon, né? Heilcon, né? Seria eu arrastava, né? Eu estava arrastando. Repomai, que é eu sigo, fica reipomen, né? Eu seguia, eu estava seguindo. Ergadzomai, ou ergasdomai, eu trabalho, né? Eu realizo, né? Vira ergadzomen, ou ergasdomen. Aí tanto pode ser com eta ou com y e iota, né? Então, ergadzomen ou ergadzomen, né? Eigardzomen, né? Ergadzomen, né? Então pode ser ergadzomen ou ergadzomen, né? Para dar a ideia de estava trabalhando, eu estava trabalhando, trabalhava, né? Eco, eu tenho, eu seguro, né? Vai virar eikon, né? Eu segurava, né? Eu tinha, né? Então aqui ele é um pouco irregular, né? No aumento, o aumento não aumenta para eta, não fica eco ou econ, vai ficar eikon. Roral, né, que é eu vejo, vira reoron, né? Eu via, eu estava vendo, né? E tem um duplo aumento, né? Que aumenta o ômicron para ômega e aparece alonga, né? O ômicron para ômega e aparece ainda o y ao lado, né?
Reoron, reoron. Ainda tem esse ômega aqui também na terminação, que deveria ser ômicron nu. Aí aqui ele está pedindo fazer algumas localizações, ele vai falar um pouco sobre aspecto. Deixa eu ver se eu falo um pouquinho sobre o aspecto. Aspecto é interessante que você perceba que não vai ser só progressivo. O aspecto básico do imperfeito, todo mundo já conhece do português, que o português também tem um imperfeito. Então aqui ele vai dar algumas frases. Hoi prosecorumen, hoi filaques tas pilas ecleion. Então, se a gente fosse traduzir isso aqui para o português, ficaria quando nós estávamos, quando nos aproximando, ou quando nós nos aproximávamos, os guardas, os vigias, né, estavam fechando os portões, né? Estavam fechando ou fechavam os portões. Então, aqui, olha, são duas ações paralelas, simultâneas no passado, sem uma ser antes da outra. Tudo bem? Aí aqui, já aqui nessa outra frase, não vai ser paralelo e simultâneo. Ó. Epeeselthomen hoipilakes tas pilas ecleisan. Quando nós entramos, quando nós entramos, os guardas fecharam as portas. Quando nós entramos, os guardas fecharam as portas. Então, aqui dá a ideia, né, de que ou estavam fechando as portas, né? Ou, não sei se aqui estavam fechando ou fecharam. Não, acho que fecharam mesmo, fecharam as portas. Então aqui tem não é processual, não tem assim uma ação contínua, né? É mais pontual, né? Então nós entramos, os guardas fecharam as portas, né? Então você não vê a ação como sendo uma coisa contínua, né? É mais pontual. Aí aqui ele dá um outro exemplo, para poder dar a ideia de hábito, né? De costume. Então, o imperfeito também pode dar essa ideia de hábito, de costume, tanto no português quanto no grego. Roiboes emenon entoi agroi. Então, os bois ficavam no campo. Então, quando eu digo os bois ficavam no campo, eu posso estar querendo dizer também os bois tinham o costume de ficar no campo. Os bois costumavam ficar no campo. Tudo bem? Estamos terminando, viu, gente? Só algumas observações sobre aspecto. Deixa eu ver aqui. Aqui uma outra frase. Estonagron exertontes eponum. Então aqui entrando, né, eles entrando, né, no campo, né, começaram a trabalhar, ou trabalhavam, né? Entrando no campo, trabalhavam. Então uma o imperfeito dá a ideia de o começo de uma ação, que é uma característica de aspecto verbal diferente, né? O começo da ação. Tem um nome técnico, né? Para esse, que é o incoativo ou inceptivo, né? Um imperfeito incoativo ou inceptivo, né? De incorro, né? Do latim ou incipio, né? Todos dois significam eu começo, né? Incorro, incipio. Aí aqui ele diz que o aoristo, né, às vezes ele também pode dar essa mesma característica aspectual do começo de uma ação. Então, por exemplo, lá no texto, quando disse assim, Remurine edacrise, é assim, a mirrina chorou, pode estar querendo dizer, a mirrina começou a chorar. Mas aí a gente vai falar do aoristo ingressivo.
ingressivo, né, do verbo ingredior, né, do latim, né, que significa também o comércio, né? Aí vocês podem pesquisar na gramática por esses termos gramaticais, né? Imperfeito incoativo, imperfeito inceptivo e aoristo ingressivo, que vai ter assim mais exemplos, né, do aoristo e do imperfeito, dando essa ideia de começo da ação. Aí aqui mas isso vai aparecer mais em gramáticas mais intermediárias ou mais avançadas, né? Assim, tem a gramática do Cambridge. Se vocês quiserem fazer um estudo gramatical mais avançado, tem uma nova gramática Cambridge de Classical Greek, que faz uma análise muito detalhada do aspecto verbal grego. Então é interessante que vocês se vocês quiserem pesquisar assim, em termos assim avançados, você pode olhar. Se você quiser uma coisa mais intermediária e mais restrita assim ao Novo Testamento, tem também uma outra gramática que eu não lembro agora, que foi traduzida para o português, que eu esqueci agora o nome. Você lembra aí, de qual eu estou falando? É a do... Deixa eu ver se eu... É aquela ali, Wallace. Isso, Daniel Wallace, exatamente. Se você quiser mais exemplos... Isso, se vocês quiserem um PDF aí, depois a gente lê o PDF, algum trecho, alguma coisa assim. Mas então, eu vou mostrar aqui na videoconferência, não vai ficar gravado no vídeo. Em português é essa aqui, tá bom? Na gravação não vai aparecer, em português tem essa aqui, foi traduzida aqui. Mas vocês podem também procurar em inglês para fazer a leitura, né? Para poder fazer a comparação assim, se você consegue entender ela bem. Aí, em inglês, o nome eu acho que é... Deixa eu ter certeza. Deixa eu ver aqui, deve ter o... Em inglês, não é exatamente gramática grega. O nome é Greek Grammar Beyond the Basics. Então, seria tipo... Além do básico, né? Justamente a proposta de ser uma gramática intermediária, não é avançada. Se vocês quiserem uma avançada, tem que ir lá na da Cambridge... Grammar of Classical Greek, eu acho que o nome, que é uma gramática bem novinha, acho que tem uns 2 anos só, que ela também pega muito pesado no aspecto, trabalhar muito pesado no aspecto. Aí aqui, deixa eu ver, só para concluir aqui essa parte sobre o aspecto, ele está dando essa frase aqui, Tom patera epeitomen oikade epaneultein rode o que é telesen. Então seria assim, né? Nós tentamos convencer o pai a voltar para casa, mas ele não quis. Aí aqui tem um contraste entre o aoristo e o imperfeito. Ou melhor, entre o imperfeito e o aoristo. Começa com imperfeito, né? Epeitomen. Então, nós persuadíamos, nós estávamos persuadindo, né? Ou nós persuadíamos, né? Nós convencíamos, nós estávamos convencendo o pai a voltar para casa, mas ele não quis. O que telesen, mas ele não quis. Então, aqui dá uma ideia de tentativa, né? Um aspecto, né? Que é chamado, né, de conativo, o aspecto verbal chamado de conativo, dá a ideia do verbo conor, que é eu tento, né, em latim. Então, seria você vai procurar pelo imperfeito conativo, né, dando a ideia de tentativa de fazer alguma coisa no passado, né, mas não foi assim sucesso, não teve sucesso, né? Então, ton patera e peisame, né? Aí aqui ele faz um contraste com o aoristo. Então, se eu leio assim, ton patera
Tom patera, melhor dizendo, Tom patera epeisamen, nós convencemos o pai. Nós convencemos o pai. Porque se eu digo, é diferente de eu dizer nós convencíamos o pai, nós estávamos convencendo o pai. Porque em português fica mais assim, diferente. Em inglês não dá para. Você tem que fazer uma perífrase. Porque em português a gente tem o imperfeito e o perfeito. Então, se eu digo assim, se eu digo nós convencíamos o pai, é diferente da gente dizer nós convencemos o pai. Em português, quando a gente usa o pretérito perfeito, a gente já sabe que Deus teve sucesso. Mas quando a gente diz nós convencíamos o pai, a gente, mesmo em português, dá a ideia de que era só uma tentativa e não pode não ter tido sucesso. Tudo bem, gente? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Tentem fazer os exercícios também, ok? Tem um texto cultural falando sobre os persas, que é interessante que vocês deem uma olhada, deem uma lida, viu, gente? Muito interessante aqui, vai falar sobre Termópilas, sobre Salamina. Então é interessante que vocês, até a minha dissertação eu também acabei lendo um pouco sobre os persas, é muito interessante, muito rico, né? A história dos persas. Eu vou aqui